Acompanhe comigo a leitura da santa e poderosa palavra do nosso Deus. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim: 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Ávila até chegar em Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. E isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezíveis destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, a seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra?
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você me perdoe o meu pecado, e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel, e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou o Senhor. Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o fim de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite de estarmos aqui reunidos. Pela oportunidade de lermos a Tua palavra, orarmos ela, cantarmos ela. E o Senhor agora nos alimenta ao ouvirmos a Tua palavra. Tua santa, bendita e verdadeira palavra. Que ela possa, Senhor, falar aos nossos corações, como a espada de dois gumes, que nos divide ao meio, para que possamos caminhar em retidão com o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, obedecer o Senhor de longe é uma coisa simples. Quantos de nós em nossa jornada não ainda enfrentamos o desafio de obedecer o Senhor como Ele espera? Nós temos essa tensão dentro do nosso coração. E às vezes ficamos confusos, inclusive, com aquilo que nós falamos ao Senhor. Porque em certa medida parece que aquilo que nós falamos ao Senhor não está muito de acordo com aquilo que vivemos na prática em relação ao Senhor. Nós falamos que amamos o Senhor, mas desobedecemos a Ele. Nós falamos que queremos o Senhor, mas incontáveis vezes no nosso dia a dia, quando temos a oportunidade prática e clara de demonstrar isso, pisamos na bola. Às vezes não conseguimos obedecer o Senhor em mínimas coisas, sem falar das inúmeras promessas que nós fizemos ao longo da nossa caminhada com o Senhor, dizendo: Senhor, isso daqui eu nunca mais vou pisar na bola, isso daqui eu nunca mais vou vacilar, não vou pecar. E quanto menos você esperava, você tornou a vacilar naquilo que você disse que nunca mais faria. Mas esse é um problema muito antigo da jornada de homens e mulheres que caminharam com o Senhor. E nós estamos aqui diante de uma história clássica.
E a história bíblica, todas as narrativas bíblicas, elas não estão aqui para mostrar que existem heróis, mas para mostrar que de um rei a um plebeu, todos estão carentes da graça do Senhor. E que só houve um que venceu de uma vez por todas. Mas louvado seja Deus pela história de Saul, porque de certa maneira, ela nos traz um paralelo com a nossa própria vida. A nossa vida parece que é a história de Saul contada, só que outros personagens, outros nomes e outro contexto. Mas o que acontece aqui parece que é a mesma coisa. E o texto inicia com Samuel lembrando o propósito de Saul através da sua própria autoridade. Os irmãos vão se lembrar que Israel tinha uma função sacerdotal no mundo, assim como a igreja hoje. E ainda que todas as nações ao redor de Israel tivessem os seus reis, ser rei em Israel era completamente diferente dos outros reinos. Porque como que funcionava nos reinos da época, e todos os reinos que surgiram na história, mesmo depois de Israel, havia um soberano, um imperador, que não podia ser contrariado, mandado, ele não poderia ser desobedecido, ele era acima de todos e de tudo. O rei de Israel não era assim. O rei de Israel, ele foi instituído para ser servo, para servir a nação. Por isso que no reino de Israel haviam profetas, porque acima do rei havia um soberano, e o rei de Israel era servo de Yahvé. Ele não tinha autonomia para fazer aquilo que ele queria. O rei, ele tinha o dever de servir a nação e fazer com que a nação andasse nos caminhos do Senhor, que foi dito lá no Sinai, através de Moisés, a lei. Essa era a função. E Samuel, ele começa o texto apelando para a sua autoridade, porque ele vai dar uma palavra dura para Saul. Ele fala assim: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, povo dele. Então, da mesma maneira que eu tive essa autoridade outorgada pelo Senhor, assim como eu tenho essa credibilidade, porque você está rei, porque eu ungi você, porque o Senhor mandou, é nessa mesma autoridade e credibilidade que eu tenho uma ordem da parte do Senhor para você: ouça a palavra do Senhor. E a palavra é dura, porque a partir do verso 2 e 3 ele fala que é punir os amalequitas. Mas o que aconteceu, gente, com esse povo? Isso daqui é quase uma batalha pessoal com Deus, da infelicidade de um povo que não temeu o Senhor. Se nós olharmos para Êxodo e para Deuteronômio, Êxodo capítulo 17, Deuteronômio capítulo número 25, a gente vai ver como Deus estava contrário aos amalequitas. Lá em Êxodo capítulo 17, o povo tinha saído do Egito e eles estavam no deserto, rumo à terra prometida. Era um povo fragilizado, despreparado, era um povo que estava vulnerável, cansado andando pelo deserto. Inclusive, antes dos amalequitas atacarem no capítulo 17, no capítulo 16, o povo está triste, porque foi justamente naquela época que o povo começou a murmurar, falando: Moisés, Deus nos tirou do Egito para nos matar de fome e sede no deserto, a nós e nossos filhos? Não temos água.
E aí Deus fala para Moisés passar diante do povo e tocar na rocha, as águas de Meribá. Mas Moisés fica com raiva e ele bate na rocha. Ele não santifica o Senhor. E o povo ali bebe água, mas olha a tensão. E o povo está nesse sentimento quando no deserto eles são atacados pelos amalequitas. E lá em Deuteronômio, capítulo de número 25, Deus vai destacar que eles atacaram o povo hebreu quando eles estavam cansados, debilitados. E eles atacaram por trás, pela retaguarda, onde andava o povo mais cansado. Eles foram covardes. E desde Êxodo, Deus pronunciou uma sentença contra os amalequitas: vou apagar a memória deles da face da terra. É uma guerra pessoal, particular, a maneira como eles fizeram. E disse: escreva isso, lá em Deuteronômio. Deus está lembrando, Moisés está lembrando o povo, a segunda geração que entrou na terra prometida, de um monte de coisa. E ele fala: não se esqueça que ainda tem um negócio para fazer com os amalequitas. E lá em Deuteronômio fala que quando Israel se estabilizar, ficar no seu território, Deus iria exterminar então os amalequitas. E esse ataque é pessoal porque eles não temeram o Senhor. Eles não simplesmente ignoraram aquilo que Deus havia feito com Israel no Egito e foram lá e atacaram, não levaram Deus em consideração. E aí então, quando Israel se estabelece na terra, eles têm um rei, e esse rei goza de tempos de paz, de estrutura. Eles estão ali fortalecidos e firmes. Deus manda Samuel e fala assim: olha, agora é hora de cumprir aquilo que foi predito. É para exterminar os amalequitas da face da terra. E aqui, gente, talvez do texto essa é uma das partes mais tensas. A gente fica meio assustado, né? Como assim? Deus sendo bom, Ele diz para matar mulheres, crianças e crianças de peito, bebês. Esse é um daqueles textos que é mais fácil passar por cima, ignorar. Mas quando Samuel vai repreender Saul por ter desobedecido, ele diz primeiro que ele não está punindo os amalequitas porque eles são amalequitas. Não é uma limpeza étnica, mas é uma limpeza ética. Ele diz: estou punindo aqueles pecadores. Então o que nos assusta às vezes nesse versículo é esse ato de juízo de Deus contra o pecado. E na verdade não é que Deus está sendo injusto, Ele está sendo justo. E isso daqui é uma mensagem inclusive para a obra redentiva. Essa é a justiça digna para todos os pecadores. Nós, quanto pecadores, nos vemos nos amalequitas, aqueles que não têm temor do Senhor, que ignoram Deus por completamente. A esses Deus está dizendo: não sobrará nada. Quando Jesus vier agora em juízo, não restará nada. O que nos assusta não é que Deus está sendo injusto, mas Deus está mostrando o que é a justiça dele. Porque nós não somos amalequitas, mas nós somos pecadores. E isso que Deus fez com os amalequitas, se não for a graça do Senhor, é o que aconteceria conosco. E é o que vai acontecer com o mundo que não se arrepende. Deus, Ele é bom, e Deus é justo,
E é por ser justo, inclusive, que ele é bom. Ele não tem 2 pesos e 2 medidas. E aí então anuncia aqui essa destruição. Mas dos versos 4 a 7, a gente vai ver que Saul, inicialmente aquilo que se espera de um rei, ele obedece, ele está empolgado, ele vai lá e reúne um grande exército, uma grande infantaria, ele reúne os homens de Judá, e eles saem em direção à terra dos amalequitas, e ele planta várias emboscadas para aqueles que tentarem fugir, porque a ordem era clara: matem todos. E a gente vai ver que ele está aqui, mas usou de misericórdia com os queneus. Queneus, um povo de origem de Midian, de Jetro, sogro de Moisés, que sempre andaram com os hebreus e que por algum motivo estavam vivendo na terra dos amalequitas. Mas eles, saíram antes, mais ou menos quando Deus vai destruir lá Sodoma e Gomorra, e ele tira primeiro a Ló e sua família. E aí a gente vê, a partir do verso de número 8 e 9, a desobediência de Saul. Diz o texto que ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. E isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezíveis destruíram. Por que Deus pediu para aniquilar tudo? Porque a batalha era do Senhor. Se a batalha é do Senhor, os despojos são do Senhor, que receberia quando tudo fosse aniquilado. Mas o que está acontecendo aqui é não só desobediência, mas um roubo. O exército de Israel apropriou-se de algo que era da glória do Senhor, e eles quiseram pegar para eles. Saul estava tornando a batalha do Senhor a uma batalha de glória para si mesmo. Ele não obedeceu o Senhor, ele achou que a batalha era dele, tomou para si aquilo que era do Senhor. E vai dizer o texto mais à frente, que ele construiu um monumento para ele mesmo. Ele queria era usurpar a glória do Senhor. E começa a desobedecer. Mas tem uma coisa interessante, porque a gente parece estar falando de Saul, mas a gente está falando da gente. Porque já percebeu que a nossa desobediência começa assim, não é mesmo? A nossa desobediência a Deus, ela começa assim. A palavra de Deus diz que nós vivemos para a glória de Deus. Salmo 8, Isaías 43 diz que a nossa vida é para a glória de Deus. Romanos capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 2, diz que a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Mas quando nós estamos vivendo para nós mesmos, nós estamos tirando de Deus a glória que é dele. Quando nós caminhamos ignorando Deus completamente, nós também estamos usurpando de Deus aquilo que é dele por direito, porque ele nos comprou com o sangue dele. Então pense, quando nós escolhemos o caminho da desobediência, nós estamos entrando numa linha muito arriscada com Deus. Olha o que aconteceu com os amalequitas. Porque nós somos do Senhor. Ele nos comprou com sangue precioso. E quando nós desobedecemos o Senhor, nós estamos falando assim: Deus, eu não sou do Senhor, eu sou de mim mesmo. Eu estou usurpando aquilo que é do Senhor. E aí então nós vamos ver no verso 10 e 11 uma cena muito bonita, que é Deus, o Criador, compartilhando o coração dele com Samuel. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel também ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Note, meus irmãos, Deus não está dizendo em nenhum momento aqui que errou ou que se arrependeu. Deus, ele está triste, mesmo sabendo que essa era a decisão que Saul iria fazer. Deus está expressando pesar diante da ação de Saul. Deus o colocou para governar sob a sua vontade, mas Saul rejeitou essa responsabilidade, que levou Deus a removê-lo. E Samuel, ele também fica triste, porque Samuel foi o profeta que investiu Saul de autoridade. Ele participou de todo o processo e sabia que essa queda traria consequências graves para o reino. O povo ia sofrer porque o seu líder havia se rebelado contra o Senhor. Mas Samuel tenta se encontrar com Saul. Ele já está sabendo de tudo isso. E ele vai lá se encontrar com Saul em Gilgal. Porque anunciaram para ele no verso de número 12: Saul já chegou em Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Levantou para si. Ele estava cheio de si mesmo. Não se importava nem um pouco em desobedecer ao Senhor, se isso lhe dava alguma vantagem. Mais uma coisa que é muito igual a gente. A gente nunca desobedece ao Senhor para perder. A gente sempre desobedece o Senhor em alguma coisa, porque de certa maneira nós estamos levando uma vantagem. Uma vantagem aparente. Parece que nós estamos tendo mais prazer. Nós estamos sendo mais queridos, mais respeitados, mais honrados. E aí é engraçado o relato do verso 13 ao 15, porque ou Saul é muito inocente, ou ele é muito cínico. Olha só, Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Saul vem alegrinho para Samuel. Tenta imaginar, ele vendo Samuel, ele vem alegrinho, ou sabendo que o negócio vai pegar para o lado dele. Ele se antecipa: ó, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugido de bois que eu estou escutando? Olha o cinismo de Saul. Saul respondeu: não é culpa minha não. Você lembra de outra história que aconteceu isso? Não fui eu não, foi a mulher que tu me deste. É sempre assim com a gente. A gente não assume responsabilidade quando a gente desobedece ao Senhor. Sempre a culpa é do outro. Ele fala assim: trouxeram isso. Quem trouxe? Não foram seus soldados? Você não é rei, ou você é um bananão, um molão, um frouxo? Então os seus soldados fazem o que querem, o que acham, e você não está nem aí. Porque o povo guardou, olha o cinismo, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Tipo assim, ele ainda quer justificar, tentando colocar Deus no erro dele. Tipo assim, Deus falou uma coisa, mas Deus não sabe o que ele estava falando. Eu fiz melhor do que Deus. Eles pegaram, e tem um motivo muito bom essa desobediência. Não foi uma desobediência, a gente já mudou o plano. A gente vai ofertar ao Senhor. E o resto, aquilo que não prestava, a gente destruiu totalmente. Coitado. Alguém aqui se identifica com Saul? A não ser que você seja cínico, ou eu seja cínico, eu me identifico com Saul. Porque nós também dificilmente assumimos responsabilidade frente a qualquer desobediência.
ou nós estamos acusando alguém, ou estamos justificando o nosso erro com o lado positivo do que fazemos, e aí se pudermos colocar Deus na jogada. Foi Adão, é isso, como eu falei, ele acusou a mulher e ele culpou Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi só ela, mas foi o Senhor que deu. Se não tivesse me dado, estava tudo certo. Era isso que Adão estava querendo dizer. Mas Deus, Ele conhece as intenções, meus irmãos. Ele conhece o coração do ser humano. Versos 16 ao verso 19. Então Samuel disse a Saul: espere, eu vou falar a você o que o Senhor me disse essa noite. E aí Samuel, diga, né? E aí Samuel, então tá. Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. Ele está lembrando aqui, lá em 1 Samuel capítulo 19, quando Samuel fala para Saul: você vai ser rei. Ele está usando as palavras de Saul. Saul falou: acaso eu não sou o menor da minha família? Acaso a minha tribo, a minha parentela não é a menor de Israel? Está lembrando, você foi humilde, Saul, uma vez na sua vida. Teve uma época que você tinha cabeça no lugar. Você sabia o seu espaço, você sabia o seu lugar. E aí, então, verso 18, Samuel diz: a ordem era simples e clara. Vá esse caminho e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas. Lute contra eles, extermine tudo. Por que você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, Saul? Por que isso, Saul? Você trocou o Senhor por simples despojos. É assim com a gente. Quando a gente desobedece o Senhor, pensa o que está em jogo. Estar bem com o nosso Senhor, as promessas dele, mas a gente troca isso por esses despojos repugnantes da terra em que nós vivemos. E Saul, ele não é só cínico, mas ele é teimoso. Então Saul disse, versos 20 e 21 a Samuel: pelo contrário, olha só, se você estivesse lá, você ia agarrar o pescoço de Saul, você ia falar assim: cara, pelo amor de Deus, para um pouco, ouve o que você está dizendo. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Ele está teimando com Deus, está teimando com o profeta, e seguiu o caminho pelo qual Deus me enviou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí totalmente os amalequitas. E ele mais uma vez quer tirar o dele da reta. Mas o povo pegou os despojos de ovelhas e boi. Mais uma vez ele afirma: para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Saul não para. E é igual a gente, o nosso coração duro também, quando a gente às vezes é confrontado pelo pecado, a gente ainda quer teimar, a gente ainda quer dar desculpa, a gente quer falar: não é bem assim, tem um contexto por trás do que eu fiz. Aí então Saul, ele recebe uma palavra direta e firme de Samuel. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Será que Deus tem mais prazer em performance, em palavras, do que fazer coisas simples, que é obedecer? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir, Saul, é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto de ídolos no lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Isso que Samuel disse virou um princípio eterno. Sabe aquele negócio? Tostines é bom porque é fresquinho, ou vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho por isso vende mais?
Porque ou foi Samuel que passou para Deus, ou Deus passou para Samuel, mas tudo é o coração de Deus. Esse princípio ficou tão marcante, porque Davi utilizou esse princípio quando ele faz a canção dele de arrependimento no Salmo 51. Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria eles ao Senhor, mas o Senhor quer um coração quebrantado e contrito, isso a Deus não desprezará. Sabe quem se lembrou disso? Salomão, quando ele escreve Provérbios 21, 3, ele fala: de que adianta o sacrifício? O próprio Deus utilizou isso para falar por meio de Isaías, capítulo 1, verso 11, Oséias, capítulo 6, verso 6. Resta para a gente alguma dúvida daquilo que Deus prefere, meus irmãos? Deus prefere que a gente ouça, que a gente obedeça, do que depois fazer campanha de consagração, compensar isso dando uma oferta gorda. Porque tem gente que ao invés de quebrantar o coração, acha que fazendo sacrifícios ao Senhor vai conseguir alguma coisa, fazer campanha. A pessoa não vem na igreja, pisou na bola, agora está todo culto, vai em grupo pequeno, né? Parece do meio da dia, está tendo alguma coisa na igreja. Não é assim que se resolve as coisas. Ele não quer sacrifício, ele quer que obedeça a sua palavra. E Samuel equipara isso à rebelião e feitiçaria, porque a rebelião, ela é uma resistência ativa contra Deus. Saul, ele está resistindo a Deus, ele não quer se quebrantar, ele é teimoso, ele insiste no próprio caminho. E a feitiçaria, porque Saul, ele está tentando manipular Deus de acordo com seus próprios interesses. Ele vê que a divindade está ali apenas para servi-lo. E é por isso que a desobediência, ela é igual rebelião e feitiçaria. Porque a gente não ouve o Senhor, a gente ouve o Senhor baseado naquilo que a gente espera e quer. Caminhando para o final, Saul não muda. E parece que sim, mas só que não. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. A palavra que você falou. Porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Disso, Saul, está quase. Ah, não, Saul, mas agora peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. E aí Samuel fala: não voltarei com você por ter rejeitado a palavra do Senhor. Aí, num ato de desespero, Samuel vai se virar, porque ele quer isso, ele quer que ele vá lá adorar com o povo em Sião. Saul agarra o manto de Samuel e rasga. E aí então Samuel diz: olha, o Senhor rasgou o reino das tuas mãos. E Saul não está ouvindo nada disso, ele está preocupado com o que os outros pensam dele. Olha só o verso 30, então Saul disse: pequei. Ele está falando: tá bom, isso que você falou, já falou, mas o meu desespero é: honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo, para que eu adore o Senhor seu Deus. E dessa vez Samuel vai não porque concorda, mas vai como testemunha da decadência de um homem que fechou o coração dele para o Senhor. E aí então, os versos finais 32 e 33, Samuel fez o que precisava ser feito, ele chamou Agag, e Agag achou: agora eu vou sair dessa. E ele é despedaçado. E ele é despedaçado por um homem idoso de 80 anos que fez aquilo que precisava ser feito. Isso é uma mensagem poderosa também, porque tem muitos idosos que acham que chegaram numa determinada idade que não precisam fazer mais nada para o Senhor, ou não podem fazer nada para o Senhor. Nós vemos aqui um homem de 80 anos que ainda teme o Senhor com a vida dele, e está fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí o final trágico, verso 34, eles se despedem e eles nunca mais se veem. Queridos, eu gostaria de fazer aqui 3 breves aplicações desse texto para as nossas vidas.
A primeira delas é que precisamos notar a correlação entre Saul e nós. Eu preciso notar a correlação entre Saul e a minha vida e o meu coração. E isso deve me colocar de joelhos, clamando a misericórdia e a graça do Senhor. Porque obedecer a Deus não é algo tão simples, porque o nosso coração é pecaminosamente rebelde. E às vezes, quando nós conseguimos obedecer a Deus em algumas áreas, o nosso coração é tão pecaminoso que a gente começa a nivelar os outros que não conseguem obedecer na mesma área. Então, quem obedece o Senhor na área financeira, julga quem não consegue, tem luta em obedecer o Senhor na área financeira, como um cristão de segunda categoria. O cristão que consegue lidar com a pornografia, vai começar a julgar o cristão que não consegue lidar como um crente de segunda categoria. O cristão que consegue obedecer ao Senhor no uso equilibrado do álcool, vai começar a julgar o outro que não consegue. A gente ainda usa aquilo que a gente, poucas coisas consegue obedecer ao Senhor, para ao invés de adorar o Senhor e caminhar uns com os outros, a gente começa a classificar os outros que não conseguem. Mas o caminho da desobediência geralmente é o mesmo. E nisso aqui a gente vai se identificar. Como que a gente faz para desobedecer a Deus? É fácil. Essa fórmula já está inata na nossa mente, no nosso coração. Primeiro a gente começa a pensar unicamente, exclusivamente em nós mesmos. É assim. Porque para desobedecer a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar Deus da jogada. Então, é uma obstinação em mim mesmo. Segunda coisa, me preocupo consideravelmente com a opinião dos outros. Eu temo mais o que os outros pensam do que o meu Deus está pensando. Eu não quero ficar mal com o fulano, com o ciclano, eu não quero que ele olhe para mim e não goste mais de mim. Mas assim, não ligo nem um pouco para aquilo que Deus está pensando. Terceiro, ignoro cinicamente ao Senhor e desconsidero Ele da minha decisão. Estou pensando em mim mesmo, pensando naquilo que os outros pensam, então eu ignoro o Senhor. E por fim, eu começo a me esforçar para validar a desobediência, em mais um ato de profundo cinismo, tentando justificar o ato diante do Senhor, com argumentos que parecem ser piedosos, mas na verdade vêm diretamente do inferno. Porque como eu não quero me arrepender, eu tenho que fazer a minha consciência ficar em paz, dando bons argumentos. Como disse certa vez um pregador, quem é bom de argumento é mau de quebrantamento. Quem tem resposta para tudo é fraco em arrependimento. Saul, ele queria ir para casa, dormir realizado. Ele queria dormir amado, querido, admirado, benquisto, idolatrado e glorificado. Geralmente é isso que nós consideramos um dia bom. Quando nós vamos dormir e nós vamos dormir realizados, amados, queridos, admirados, benquistos, idolatrados e glorificados. Então, não se esqueça, há uma correlação muito grande entre Saul e as nossas vidas. Nós precisamos, é simples, fazer aquilo que Saul não fez, ouvir. Colocar o nosso joelhinho no chão e falar: Senhor, tenho andado em desobediência, quebranta meu coração. Quebranta meu coração. Coloco a minha vida diante do Senhor. Me ajuda a te obedecer. Eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou. Segunda aplicação, se desvie do caminho enganoso do falso arrependimento. Porque tem um problema. Às vezes existe o falso arrependimento.
E o falso arrependimento, ele também tem algumas coisas nessa desculpa. Saul, no verso 20, ele quer alegar que fez o que era bom. Tá certo, eu pequei sim, mas em compensação eu matei todos os outros. Obediência parcial continua sendo desobediência. Uma outra coisa que mostra que o arrependimento é falso é se justificar nos outros. Não, mas todo mundo faz isso. Todo mundo fez isso. Eu só entrei no barco. Nós não podemos justificar a nossa desobediência nos erros dos outros. É aquela famosa frase, né? O errado é errado ainda que todos estejam fazendo. Um outro aspecto do falso arrependimento é que existe aquela falsa noção de piedade. Parecia o certo a ser feito. Parecia o certo. E é de fato quando a palavra de Deus parece não fazer sentido. Porque não fazia sentido matar tudo, matar. É que descobrimos o nosso nível de comprometimento com o Senhor. É quando não faz sentido algum, você fala, vou obedecer. Vou obedecer. É igual quando você é criança, sua mãe e seu pai falam um negócio, e você fala, não faz sentido algum, mas você obedece e fala, estava certo, era isso que tinha que fazer. E estar com medo dos outros gera um falso arrependimento, porque sempre quando houver a pressão, o erro tornará a ser cometido. Então evite o caminho enganoso do falso arrependimento. E por fim, esse é o mais importante. Nós vamos ver claramente o contraste entre um rei e outro rei, entre Saul e Jesus. Porque de certa maneira, Saul ele prefigura a realeza, mas falhou em desobedecer e buscar seu próprio caminho. Em contraste, Jesus é o rei ideal, ungido, prometido, que venceu por sua total obediência a Deus. Ele até falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. É difícil obedecer. Contudo, seja feita a tua vontade. As nossas vidas e nossas mãos não estão em Saús, não sei se é esse o plural de Saul, espalhados pela terra. A nossa esperança e expectativa não está em qualquer rei. A nossa esperança está em um que obedeceu e foi fiel até a morte. Jesus não é só apenas o rei verdadeiro de Israel, mas ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A nossa esperança não está num rei que oscila em seu coração, que é obstinado, rebelde, mas num rei que permanece para sempre. Se Saul desobedeceu e justificou o seu erro, Jesus Cristo obedeceu até a morte sem pecado. Se Saul agiu conforme a sua própria lógica, Jesus se submeteu completamente à vontade do Pai. Se Saul temia mais os homens do que a Deus, Jesus temia apenas o Senhor. Em Mateus ele disse, não temam o homem que pode acabar com o corpo de vocês, temam entretanto aquele que pode acabar não só com o corpo, mas com a alma. Se Saul fez sacrifício sem obediência verdadeira, meus irmãos, Jesus se entregou como sacrifício perfeito, sendo Ele mesmo obediente até a morte de cruz. Se Saul perdeu o reino e morreu tragicamente, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e triunfa para toda a eternidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.